Isso mostra que se quiser ficar ativo, se quiser ter a sua relevância garantida no tempo, tem que apostar naqueles futuros possíveis e um deles para o futebol pode ser que seja esse mercado de apostas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio de Organizações Infinitas. Eu sou o Júnior Bornelli, estou sempre acompanhado do Piero Franceschi. E aí, tudo em ordem? Do Cristiano Cruel. Aí. E você já sabe, mas é sempre bom reforçar, o nosso podcast nasceu do livro Organizações Infinitas, que você encontra aí nas melhores livrarias e lojas, sites e e-commerces do Brasil todo. Lembrando que todos os episódios do Organizações Infinitas saem às quartas-feiras, 17 horas, aqui no canal da Startse, e tem também o canal Organizações Infinitas no YouTube, onde estão os cortes, os melhores destaques, as melhores frases das mentes brilhantes de Piero e Cruel que estão aqui comigo hoje. Não se esqueça também que aqui embaixo no link deste episódio tem, na descrição desse episódio, tem um link para o workshop Organizações Infinitas, onde nós três vamos passar um dia com você entregando os frameworks das empresas que duram para sempre. As últimas edições foram um sucesso, então clica aqui para se inscrever, não perca essa chance. E estamos aqui, pessoal, plena Copa do Mundo, Brasil bombando. E aí, o Hexa vem? Escreve aí se você acha que sim, se o Hexa vem ou se o Hexa vai ficar para 2026. Eu acho que vem, e aí? Começou bem a Copa, né? Brasil bem posicionado aí nas partidas. Vamos ver pra onde que isso vai, né? E aí, Cristiano, você fazia um gol. O gol do Richarlison já ficou 2 jogos atrás, mas a gente ainda lembra. Você fez muito daquele? Não, eu só fazia gol daquele tipo mesmo, Júnior, mas eu sabe que eu tenho um pouco de... O futebol, ele é traiçoeiro, cara. Ele é traiçoeiro. Você vê assim, na primeira partida, a Argentina e a Alemanha tomando reveses, assim, então ele... E ao mesmo tempo, ainda bem que não tá a Itália nessa Copa, porque a Itália era campeã de começar mal, depois quase enroscada, né? E chegava a campeã. Então, eu acho que o futebol ele ainda tem essa magia, porque os algoritmos de inteligência artificial ainda vão ter que penar muito para acertar. Então é a opinião do povo. Escreve aí embaixo, então, quem você acha que leva essa Copa com certeza, nas suas crenças. Não é muito diferente do que a gente vê nos negócios hoje, né? O mapa é morto, o terreno é vivo. Então, assim, no mapa tem um monte de seleção boa, né? Mas no terreno ali, na hora que vai no jogo, é diferente, né? Então é mais ou menos o que a gente faz todo dia nas empresas. Faz um baita plano, um negócio bacana. Mas na realidade, quando a bola roda, cara, você tem um monte de coisas imprevisíveis. Às vezes o time não encaixa, as peças não vão, o dia tá ruim, alguém se machuca. Então, na prática, tocar um negócio hoje tem muito a ver com esses jogos surpreendentes, né? Um bom plano que na prática ou seja, foge, né? Sucesso do passado não garante sucesso do futuro. Total, quem foi total. tetracampeão, tricampeão, pentacampeão, não tá com o jogo garantido, né? E quer ver uma coisa terrível que o aspecto humano é muito incrível. Por que sempre numa partida de futebol, quem joga em casa tem uma probabilidade de um resultado melhorar? O jogo é o mesmo. O estádio é 11 contra 11, o juiz lá... O que acontece quando a torcida vibra? O que acontece? Já sacaram como muda o comportamento e o desempenho? E eu acho que isso a gente poderia traduzir para o mundo dos negócios como traços da cultura, ambiente, comportamento. Total. E isso influencia a performance de uma maneira muito mais além do que a gente... Então o mundo não é tão frio como parece, né? Não é tão matemático como parece. Ele tem muito desse aspecto humano que é capaz de virar jogo, sim. E o mundo tá mudando tanto, e o futebol fazendo parte dessa mudança que nós tivemos um recorde absoluto de uma live transmitida no YouTube pelo Casimiro, que é um grande digital influencer brasileiro, né, de esportes e transmite de futebol a NBA na Twitch, no YouTube, enfim, faz transmissões. Ele teve 3,5 quase milhões de pessoas assistindo o jogo do Brasil direto na transmissão do Casimiro, que metade das pessoas que talvez estão nos assistindo aqui não conhece. Conhece o Casimiro? Bota um joinha aí. Se não conhece, bota um joinha pra baixo só pra gente ver como é que tá aqui a nossa contagem. Termômetro do Casimiro. Mas o fato é que transmissão de futebol também já não é mais como era antes, todo mundo sentado na frente da televisão ouvindo o Galvão Bueno gritar gol ou reclamar de alguma coisa. Fato é que agora as pessoas têm outros canais, outros caminhos. Mostra um pouco de que não existe mais só um jeito de fazer televisão, existem várias maneiras, desde streaming a agora YouTube, com uma pessoa que nunca foi deste mainstream do futebol, transmitindo um jogo e fazendo ali talvez uma das maiores audiências da Copa, né? O cara hoje é
autorizado, ele tem os direitos da FIFA de transmitir os jogos pelas redes sociais. Olha que interessante, tu gosta de falar muito de ponto de inflexão, né? As mudanças sempre vão acontecendo, mas em determinado, olhando para o passado, às vezes tu consegue ver momentos em que a inflexão que acelerou a mudança, faz cotovelo de curva e como a gente poderia interpretar. Nos anos 70, talvez o Brasil ficou mais conhecido futebol do mundo, do Brasil no mundo, porque na Copa de 70 foi a primeira que a transmissão foi colorida. Foi a cores. Em 70? Em 70. Foi a primeira Copa transmitido em Você TV chegou a assistir, Cru? Não, quase. Quase. Mas aquilo foi o marco. Talvez a gente tá vivendo agora, é um segundo desses momentos incríveis. A transmissão caiu aberta, cara. FIFA Plus, Twitter. Então tu começa a ver um novo... Talvez seja, olhando pra frente, a gente vai olhar pra trás e dizer, caramba, lembra lá quando em 2022 os caras começaram a transmitir isso em ambientes abertos, em redes sociais, e que muda tudo, muda a propaganda, muda o engajamento, mudam as celebridades, né? As celebridades mudam. Eu escolho para assistir naquele canal porque tem aquele comentarista ou aquele narrador, ou porque não tem aquele narrador e não tem aquele comentarista. Então talvez a gente tá assistindo um ponto de inflexão. Estamos no meio dele, no início dele, né? Mas olha como o mundo do gradualmente de repente, né? Olha que coisa. Você vê que... E a gente fala muito sobre isso, né? O futuro é plural, né? Significa que não é que a Rede Globo caiu e agora só vai pelo YouTube, não. Cara, as duas coisas vão coexistir. Mas elas entram por princípios muito diferentes. Isso vale muito para os nossos negócios, né? Assim, quem que é o concorrente da Rede Globo? A gente sempre pensou no lance, quem comprar o direito, é o SBT, é a Record, né? De repente tem o YouTube, que é uma outra plataforma gratuita igual, mas num outro modelo. Aí você fala, poxa, quem é o melhor narrador? É o Galvão Bueno ou é o Kleber Machado? Não, cara, agora tem o Casimiro que veio do nada, né? Quando a gente fala da transversalidade, na prática, fala assim, cara, você tem uma plataforma, tem um modelo, tem uma forma como sempre funcionou. E a gente sempre pensa nossos negócios como barreira de entrada e tudo mais. De repente, a transversalidade é que entra uma outra plataforma, num outro modelo, num outro estilo, numa outra forma de entregar o mesmo problema, né? Então, poxa, quando você vê as novas gerações vindo com novos padrões, é um pouco do que a gente tem que pensar para o nosso negócio. O negócio foi feito e configurado para gerações que estão passando e novas estão vindo. E elas estão vindo como... novas formas de consumir aquele negócio, mas de forma... Assim, o problema é o mesmo, assistir a Copa do Mundo e torcer. Eu posso escolher com o Casimiro, com um monte de comentário legal no YouTube onde eu tô, ou ver a Rede Globo com o Galvão Bueno. Na prática, a gente tá falando de mudanças geracionais, de pontos de inflexão, novos modelos de negócio para a mesma coisa. Então, isso vale para qualquer negócio hoje, né? O mesmo tipo de pressão, até para uma coisa tão clássica desde os anos 70 que é a Copa do Mundo. Assim, assistir um jogo de futebol. Até isso tá sendo reconfigurado, né? Até essa forma de fazer isso, né? Dois traços de comportamento humano agora. Sempre a gente gosta de assistir um jogo com os amigos. Trocar ideia, fazer. Aí o outro larga uma piadinha. O cara odeia aquele jogador e é o cara que faz o gol no final e salva o time. Tem essas histórias bacanas. Você vê, hoje nós somos bichos sociais. Então se vê hoje, o cara talvez num Twitter, numa plataforma social, ele tanto tá assistindo o jogo como ele tá vendo os comentários. E o que às vezes vale mais é o comentário da galera. Então isso é o primeiro traço de animais sociais. Do outro lado, quando você olha business, quem é do varejo aí, nos escuta, já há tempo fala da omnicanalidade, né? Multimodal. Então hoje o cara quer assistir o jogo. A empresa liberou ele um pouquinho antes. Então o cara vai pro metrô, o cara vai pro trem e ele já tá sacando aqui. Mas ele vai chegar ali no intervalo, em casa, e ele quer botar na TV. Você vira assim, não é o teu formato apenas, é o que interessa para quem você tá querendo servir, né? Qual é o problema que você resolve, né? Isso. E eu vejo cada vez mais essa coisa do aspecto social e a coisa da conveniência como coisas que estão definindo muito o traço de definição de negócios novos. E a gente percebe como as coisas, elas... vocês falaram bem, tem uma mudança de geração, né? A geração mais nova, ela tem um comportamento diferente. E esse comportamento diferente, ele não causa uma transformação daquele momento para frente no mercado de uma vez só. Mas à medida que esse consumidor novo, ele é um molequinho, essa criancinha, essa menininha, ele muda o jeito que as pessoas se relacionam com o desenho animado, aí depois do desenho animado com a escola, depois com a escola com a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo com o e-commerce, depois do e-commerce com o banco, porque esse indivíduo com DNA digital, ele vai passando a consumir outras coisas à medida que a idade cronológica dele avança, né? Então o cara que nasceu há 10 anos, que não brincava mais de carrinho, mas brincava com o celular, é o cara que tá começando a assistir Copa agora. E a Copa pra ele não é na televisão, é no celular.
O banco para ele não é na agência, é no digital. Então, esse efeito da geração ele vai sendo sentido ao longo do tempo, né? Não é de uma vez só que muda, mas à medida que ele vai consumindo novos produtos ou acessando novos serviços, né? Mas acho que casa muito com o lance que a gente fala sempre de ciclos de perpetuidade. Na prática, para um business existir por muito tempo, ele tem que suportar as mudanças de modelo e tal, mas ele tem que suportar as mudanças das gerações, né? Que tem padrões muito diferentes. Então, os nossos pais, nossos avós também tinham padrões diferentes. Então, os business resilientes do ponto de vista de perpetuidade são aqueles que suportam também as mudanças de padrão geracional, que vem com outro princípio, né? Como a gente sempre diz, tecnologia é tudo que vem depois que você nasceu, né? Então, meu filho nasceu já com o mundo de celular. Para ele aquilo nem é tecnologia, aquilo é o mundo, né? É daí para frente. Né? E a gente ainda está num paradigma de como eu entro na era digital, como eu me transformo, como eu estou na plataforma. E as gerações que estão vindo já têm isso como base, né? Ou seja, vão construir um próximo paradigma. Então, eu acho que essa questão da TV é muito, muito bacana, porque a gente está acompanhando o mesmo mercado nos últimos vários anos e vendo como ele está se transformando. Ele veio de uma TV aberta para uma TV a cabo, aí tem o streaming, agora plataformas abertas. E você vê como é curioso, né? A Globo, aberta, tem o Galvão Bueno narrando. É uma geração. A TV a cabo tem o Thiago Leifert, outra geração. O YouTube já tem o Casimiro, outra geração, né? Então, assim, tem 3 gerações ali com 3 interpretações do mesmo produto, que é um jogo de futebol, né? E deixa eu ir avançar, porque eu achei às vezes algumas pessoas dizem assim, poxa, mas essa molecada, as crianças agora não estão gostando mais tanto de futebol como as gerações passadas curtiram futebol. Levava no estádio e, sei lá, e daí dizem, pô, a gente tem que puxar essa molecada que tá se divertindo em outros lugares para gostar de futebol. Levar para ver os jogos da Copa e tudo mais. E uma Copa do Mundo cria um momento de fazer isso. Eu acabei de ler que o Roblox, plataforma de games que parece games, talvez seja já um pseudo metaverso, né? 50 milhões de usuários dia no Roblox. Pois a FIFA anunciou, né, faz um mês, junto com o Roblox, criar o FIFA World dentro do Roblox. Que é pra quê? Pra pescar esse comportamento. Pescar. Isso, pegar você onde tem tá, que né? ir onde... Não tinha uma frase? Você tem que ir onde o seu cliente está. seu cliente está. E eu acho que essa é uma... Isso são os ciclos de perpetuidade. As transformações. É. E quem perde ciclos de perpetuidade... Por isso também é um jogo de velocidade. É de atenção e de velocidade. Experimentações rápidas. Porque se você perde um ciclo, eventualmente o custo e o tempo para retomar uma coisa que você não aprendeu, né? E pode ficar muito caro. Mas só para cruzar e para fechar o ponto, né? Lembro da minha experiência de infância parecida com vocês, a Copa de 94. Você tinha lá o Bebeto, por exemplo. O Bebeto é um cara que jogava no La Corunha. Você sabia que ele existia, mas você não via um jogo dele, você não acompanhava, você sabia que ele era, você acompanhava na Copa, mas seu nível de informação sobre ele era muito baixo, né? E você criava aquele momento. Hoje é muito diferente, porque você tem, por óbvio, uma distância do digital, mas você tem uma hiperinformação. Então tá lá, o Richard, todo mundo sabe, acompanha o gol dele, não sei o que lá. Então o nível de afinidade com aquele tema hoje pode ser muito mais profundo, porque você tem uma quantidade de informação muito mais frequente, né? Então a gente tinha um lance meio de proximidade física, qualquer coisa, mas um distanciamento muito da quantidade de informação. Hoje você tem um distanciamento físico, mas uma profundidade muito grande de informação. Então a chance de hoje, das últimas semanas, com o Richarlison fez aquele gol bonito, as pessoas procurando sobre a vida dele, vendo o que ele fez, não sei o que lá, a quantidade de informação que tem. Hoje é todo mundo expert no Richarlison. Né? Eu abri o TikTok de manhã, eu vi 50 vídeos do Richarlison na sequência. É isso, o que ele já fez, o que ele não é, como ele ajudou o mundo, não sei o que lá, com ele, cara, bacana, que ele é bom, que ele votava em alguém, que ele fez não sei o que lá, que tem a vacina. Já tem a história inteira dele em 24 horas, né? Então, assim, essa hiperinformação, ela dá uma hiperprofundidade que pode gerar um super engajamento ou uma polarização, que é o grande ponto que a gente sempre fala, né? E o tanto que é importante, mesmo, né, olhando esses exemplos de Copa do Mundo, é a história da ambidestria para as companhias, né? Imagina, os nossos pais ali, 60, 70 anos, pai de quem está nos assistindo tem a nossa idade, mas mesmo vai ser 60, 70 anos, e esses caras foram acostumados a assistir a Copa quando não tinha TV a cores, ou ouviram a Copa no rádio. Então, a Globo, por exemplo, tem que ter um perfil de transmissão que ainda pega esse cara, porque ele ainda é um consumidor. Aí vem a nossa geração, que já via 94, que já tinha não sei o quê, que tá acostumado um pouco mais de internet e rede social. E aí vem a geração Thiago Leifert, que é mais descontraído, que não sei o quê. E a geração Casimiro. Então, uma empresa como a Globo, como qualquer outro canal de televisão, ele tem que fazer muito bem quatro partes dessa brincadeira, né? Porque se eles... Não, agora é streaming. Se ele dedica só aqui, ele perde 3.
Ele perde 3/4 da audiência dele, Então imagina o desafio, né, que é equilibrar esses pratinhos todos ao mesmo tempo. Futuros plurais, né? Se eu vivo de pecuária, eu tenho que saber que vai ter carne de planta. Posso decidir ou não, mas vai ter as duas coisas, né? Se eu vivo de lojas físicas, eu sei que vai ter loja física, mas vai ter o e-commerce. Assim, são as duas coisas, né? Então, acho que o princípio da ambidestria, que é um pouco de ser muito eficiente no que você faz, mas poder abrir novos ciclos, é o princípio da perpetuidade, como a gente fala. Que tá ligado muito a essas transições de geração, porque no final quem paga a boleto é o cliente, né? Ele que compra o nosso produto, ele que justifica tudo que a gente tá fazendo, produto ou serviço. Então, eu acho que esse exemplo da Copa é muito bacana pra gente ver, porque a gente vem acompanhando, né, o mesmo problema ao longo do tempo, da forma como ele vai se reconfigurando. E a Globo e os canais todos estão tentando se manter relevantes ali dessas transições, né? E olha como é que os outros pontos do mercado vão se adaptando, né? O Mercado Pago, eu tô lendo aqui. Mercado Pago, que é a plataforma de pagamentos lá do Mercado Livre, né? O fintech, banco, sei lá como a gente queira chamar do Mercado Livre, criou uma linha de investimentos ali, uma carteira para quem botar o dinheiro lá, e esse rendimento ele vai ser acompanhado pelo desempenho da seleção brasileira na Copa. E aí, agora depois dos primeiros jogos é mais fácil de botar o dinheiro lá, mas e antes do jogo? Você teria botado lá para esperar saber quanto que o Brasil vai render pro teu dinheiro crescer? Mas é meio o que chamam de bet tech, né? Assim, tem um mercado muito grande de apostas, né? Se você abrir hoje, sei lá, assistir TV, um canal a cabo, tá cheio dessas empresas internacionais de aposta, né? Então, de alguma forma, é um jeito de aposta vestido de investimento, assim, né? Você investe meio apostando. Que é um grande mercado dessas empresas, né? Para atrair os jovens. Tem muita coisa dos jovens sendo atraídos pela essa questão da aposta, do jogo, do cartola, né? De meio bolão. O Nubank agora fez também o Nubolão, né? Assim, como que eu engajo os meus clientes que são mais novos para um banco? Eu crio dentro do app um negócio que é o Nubolão, o bolão da Copa dentro do Nubank. Então, acho que tem as empresas tentando buscar formas de engajar seus clientes, de manter a atenção, como a gente sempre fala, né? Usando os contextos. A Copa do Mundo é um contexto incrível e você vê como ela vai se reeditando ao longo do tempo, né? E o Mercado Pago promete que é assim, ó, como é que funciona lá? Você começa, bota o dinheiro lá e você já tem garantido ali 130% de rendimento do CDI. Se o Brasil avança para as oitavas de final, o rendimento sobe e vai avançando fase a fase, mas ele não conta qual que é o rendimento da próxima fase. Então você tem que botar o dinheiro lá, apostar que o Brasil vai e que vai valer a pena pelo rendimento futuro que vem. Então também é uma gamificação, forma de... do investimento, é a nova fronteira, hein? Olha que interessante, vocês aí que vivem o mundo de inovação, startups e de venture capital, de investimento, tem um investidor famoso no Vale do Silício, escreveu um livro, o Calacanis. Ele é meio bravateiro, assim, e tal. Ele escreveu um livro chamado Angel, sobre investimento de startups, tá? Venture Capital. No livro, ele disse que, e associando ao investimento muito de startup, investimentos em coisas têm alto grau de incerteza. Tipo aposta, certo? É quase uma aposta, né? Tem a probabilidade, mas a probabilidade paga ao contrário, né? Também paga mais. E ele disse que quando ele jogava pôquer, ele via que os chineses, às vezes durante o jogo de pôquer, diziam assim... No gamble, no future. Que traduziria... Gamble é jogo de azar, né? Então, sem jogar, não tem futuro. Que era uma frase chinesa que se você não apostar, você não vai ter futuro. E isso eles associam um pouco para justificar alguns dos comportamentos de venture capital. Que é isso, é o jogo... E aí, escorando aqui, ó, nós vemos da FIFA, no comportamento, nas plataformas de betting, de modelos financeiros alternativos e um comportamento, né? Quem aposta em coisas diferentes, se paga mais. É o famoso quem não arrisca não petisca, né? Quem não arrisca não petisca. No gamble, no future, mais ou menos isso, né? Olha, e falando nisso, no início desse ano, teve uma plataforma aqui no Brasil chamada Rei do Pitaco. Que é pra quem faz a apostinha ali, dá uma ideia sobre que o jogo vai acontecer, não sei o quê. No comecinho do ano, essa empresa levou um cheque de 180 milhões de reais de investimento. Quem foi um dos investidores? A Globo. Olha lá. A Globo, que é uma empresa que está ali tentando se encontrar o caminho para poder fazer a transmissão diferente, mais moderna, mais não sei o quê, combater o YouTube, transmissão do Globoplay, Thiago Leifert, não sei o quê, que já tem o maior game do Brasil, se eu não me engano, ou do mundo de futebol, que é o Cartola. Agora também é dono de uma plataforma de aposta chamada Rei do Pitaco. 180 milhões. Não foi ela que botou esse dinheiro todo. Mas ela tá lá no meio do bolo. Mas ela tá lá no meio do bolo.
Isso mostra que se quiser ficar ativo, se quiser ter a sua relevância garantida no tempo, tem que apostar naqueles futuros possíveis, e um deles para o futebol pode ser que seja esse mercado de apostas, né? Tem uma coisa engraçada sobre o comportamento humano, que sempre que a gente fala sobre futuro, sobre, né, sempre tem um interesse, né? Você fala, o que vai acontecer? Todo mundo é um assunto bom de bar, assim, né? E eu acho que isso a magia do negócio é exatamente isso, assim. Tá menos no fato em si, tá mais onde está a conversa, né? Então a Globo, o bolão, o investimento, tudo que a gente tá falando, assim, aonde tá a conversa dessas pessoas? As pessoas estão querendo ter assunto, compartilhar e tudo mais. Então, se eu conseguir ser dono dessa conversa, tá no meio de poder ser a moderação, eu tenho a atenção das pessoas. E é ali que tá o dinheiro, né? Então era menos um modelo agora, eu acho que a gente tá indo menos pelo modelo de alguém me transmite algo, eu só absorvo, é onde tá a conversa. Puta, a conversa tá no bolão, a conversa tá na aposta, a conversa tá ali no chat quando do jogo, tá no meme. Então assim, se eu conseguir ser a plataforma disso, moderar lá e conseguir monetizar essa atenção das pessoas, ela tá menos na coisa estática e tá mais na conversa. Então, acho que tá todo mundo buscando de alguma forma poder monetizar ali essa discussão, né? Deixa eu ver, cara, eu vou fazer uma analogia aqui. O futebol, por mais que debatem muito, criticam muito a FIFA, pô, esse modelo no Catar é corrupção ou não, mas assim, de maneira geral, o futebol ainda ele é um grande agregador, é um grande engajador, ele cria relações, os brasileiros, nós somos bem vistos na grande maioria dos países do mundo, muito por causa do futebol também. Assim, isso cria uma imagem positiva, marketing positivo pra gente. Agora, se você olhar, no Brasil, o futebol sempre foi questionado, os modelos de gestão dos clubes. Os clubes tinham modelos de gestão, e eu vou arriscar aqui fazer uma analogia, pouco orientada à mentalidade das organizações infinitas. Se você pensar assim, ó, um presidente... Não adianta um técnico. Um técnico, por exemplo, citar ali um jogador, um técnico, para ganhar uma bolada, para ganhar esse jogo ganhar uma bolada. O cara é capaz de usar alguma substância não tão republicana para ganhar aquele jogo. Ele ganhou o jogo, sim, certo? Mas ele pode ter condenado o campeonato porque ele fez aquele negócio. Um presidente de clube, ele assume lá para gerir, 2 anos, 3 anos, né? Aí ele também pensa assim, cara, a minha gestão aqui no clube, esses 2 anos, a gente vai ganhar tudo. E tem uns que conseguem, mas eles aniquilam o futuro do clube. Exatamente. Ele ganha 2 anos, ele destrói o futuro do clube. Então, para nós aqui, eu acho que a reflexão que a gente está vendo melhor é a gestão talvez mais ambidestra, uma gestão responsável. Ela é ousada e ela é responsável, né? Ela vindo para o futebol, e eu acho que quanto mais longe você imaginar no valor que você vai criar, mais você cria valor no presente momento. Porque eu posso ter um resultado bom agora e não viver mais, certo? Mas é muito difícil eu imaginar que eu vou viver mais sem ter um resultado agora. Então, assim, não tem ser infinito sem viver o agora bem. Também, né? Sem superar as dificuldades do agora. E essa analogia do futebol é muito interessante porque é exatamente isso que acontece. O presidente assume... Muitos casos, né? Ele assume e aí ele não quer ser o presidente que levou o time para a segunda divisão. Ele quer ser o presidente que botou o time campeão da Libertadores. E aí ele vai lá e contrata o Ronaldo Fenômeno. Só que ele não tem dinheiro para pagar o salário do Ronaldo. Ele não podia fazer aquela contratação. Mas nos 3 anos que ele vai estar ali, vai dar. Aí ele ganha um título, entra para a história e o clube vai 10 anos depois atrasando salário, cai para a segunda divisão, cai para a terceira divisão, não consegue fazer nada. E aquele clube não se perpetua no tempo. E esse é um dos grandes desafios, às vezes, das empresas, principalmente das empresas que são lideradas por executivo que não tem um sentimento de dono, que não entende a necessidade de criar uma organização infinita. Esse cara entra, ele quer fazer com que os 3 anos dele como o CEO da companhia sejam os melhores da história, mas sem se preocupar se os próximos 3, 6, 9 vão estar comprometidos ou não. Então essa coisa do pensamento infinito tem que estar cada vez mais dentro da cabeça, não só dos empresários executivos, mas também dos donos dos clubes de futebol, para levar o time para a perpetuidade, para continuar sempre sendo relevante, né? Acho que um business sem pensamento de perpetuidade, né? É um business que não tem um pensamento de longo prazo e é um business em morte silenciosa, né? Assim, você vai estar vendo ele tá vivendo, mas ele tá morrendo silenciosamente, né? Porque você tá tomando pequenas decisões que vão te levar a uma cadeia de violência ali na sequência, que é um pouco dessa crise que grande parte dos clubes está, né? Assim, foram várias decisões que no curto prazo eram boas, talvez populares, mas na sequência eles viraram... Eu acho que não ter um pensamento infinito hoje é uma vulnerabilidade. Sim, total. Por que a gente destaca hoje o lado
sério de falar de propósito. É um alongamento é gerar valor além de mim, certo? Que para mim deveria ser o básico deveria ser o fundamento de empreendedorismo. Empreender é criar valor para os outros, certo? E fazer isso direito, você merece ser premiado por isso, tá? Mas é criar valor para os outros. Então eu acho que uma das conversas importantes que a gente talvez vai assistir aqui, e eu acho que o Brasil está nesse ponto de inflexão, é uma nova maturidade na gestão dos clubes de futebol. A gente está vendo hoje o Ronaldão assumindo lá o Cruzeiro. E teve sucesso no primeiro ano, né? Isso. E outra, um processo de gestão mais estruturado, uma coisa mais responsável, porque eu tenho que alongar o infinito desse negócio, né? Não é só, tô aqui de passagem, né? Não, eu tenho que alongar isso. Talvez a gente tá assistindo uma profissionalização, não sei se seria a boa expressão, mas esse espírito mais responsável na gestão de clubes. E talvez o Cruzeiro se mostre nos próximos anos uma surpresa interessante aí, né? Muito todos. bom, pessoal. Muito bom aqui este nosso episódio do Organizações Infinitas Esporte Clube. Foi muito bacana discutir um pouco de futebol e olhando um pouco dessas coisas que estão acontecendo. Ó, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para continuar acompanhando, receber as notificações do nosso podcast. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Organizações Infinitas, onde estão os cortes, os destaques, os melhores trechos de cada um desses episódios. De novo, aqui embaixo tem o link para o workshop Organizações Infinitas e a gente se vê no próximo episódio, quem sabe já dizendo que o Brasil avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Valeu! Valeu!